pessoal, tudo bem? Eu sou a Alexandra, do ateliê Alexandra França Costura e Patchwork. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma nécessaire. E para isso eu escolhi esse tecido de corujinha com forro de poazinho rosa. E aí agora eu vou passar as medidas para que você possa fazer essa nécessaire, tá? Então você vai precisar do forro na medida de 25 por 36, vai precisar também do tecido principal 25 por 36 e uma vez na manta R2 25 por 36. Você vai precisar também do zíper de metro, um pouco maior do que o tamanho da sua peça. Esse meu é fim de peça, então ele tá o tamanho total dele, que depois eu vou cortar, tá? Mas é bom você deixar pelo menos 1 centímetro, 1,5 centímetros de margem, para a hora que você tiver que encaixar o cursor, ele encaixar de forma mais fácil, tá? E você também vai precisar de um outro tecidinho na medida de 4 centímetros por 6. Esse tecidinho é opcional, você pode usar ou não, para fazer aquela partezinha que segura aqui bem na lateral da nossa peça. Ela fica bem aqui assim, como se fosse um puxadorzinho, tá? Então é opcional, você pode ou não fazer. Essa minha peça eu também vou fazer uma telacê dela, então aqui na manta, porque eu já colei o tecido na manta, já passei com o ferro, ele já aderiu na manta, então aqui eu vou marcar os riscos para eu fazer uma telacê nessa peça também, porque ela vai ser com uma telacê, tá? Você vai precisar também da linha rosa, da bobina, né, tesoura, fita métrica e a máquina de costura. Vamos lá costurar? Meninas, a primeira coisa que nós vamos fazer é uma telacê dessa peça, tá? Então, o que eu já fiz aqui? Eu já marquei pela parte do avesso da peça todas as linhas onde eu vou passar para fazer uma telacê. E esse meu desenho, eu fiz da seguinte forma. Eu peguei uma régua, então eu risquei a medida da régua, depois eu fiz um outro risquinho aqui só para me dar uma guia, e coloquei a régua posicionada aqui novamente e passei um outro risco, tá? Então, o meu matelacê, ele vai ter esse tamanho aqui, que vai dar 6,5 de largura, tá? Em todas as linhas que eu vou fazer, tanto, né, dessa parte aqui, vai ter 6,5 centímetros de largura, tá? Mas você pode fazer com a largura da régua também, que a sua peça vai ficar muito legal. Então, você posiciona a régua e depois risca dos dois lados da régua. E aí, o seu matelacê vai ter 3,5 de largura, tá? Então, feito isso, eu vou aqui para a máquina, já coloquei a linha certinha. E aí, eu vou passar agora a costura em todas essas linhas aqui para eu poder fazer uma telacê da peça. Vou fazer e já volto pra gente continuar. Agora eu já finalizei o matelacê da peça toda, já ficou toda riscadinha com matelacê. E aí a gente vai passar pro zíper, tá? As linhas que vão sobrar aqui, você pode refilar, ou se você preferir, você pode deixar para cortar tudo no final, a hora que sua peça estiver pronta. Eu prefiro cortar no final, porque aí eu consigo fazer a peça toda e lá no final eu vou cortar tudo e aí ela vai ficar uma peça limpa, tá? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o forro, né, que é o nosso tecidinho de poá, vai colocar sempre um olhando para o outro, direito com direito, tá? E vamos pegar o zíper de metro, então eu vou tirar o cursor dele aqui. E aí eu vou abrir as duas partes dele, tá? A parte que eu vou colocar aqui na minha peça, para fechar, ela vai ficar assim. Aqui estão os dentinhos do zíper. Aqui estão os dentinhos do zíper. E aí a hora que você vira
Então, você vai colocar ela ao avesso, os dentes vão ficar para baixo, tá? E aí você vai virar de forma que os dentes, eles fiquem para baixo e fiquem no sentido do forro, né? Para cá, para esse sentido aqui. E aí, então, você vai fazer isso aqui, vai colocar, posicionar ele aqui no meio da sua peça, tá? Deixa sobrar um pouquinho de cada lado para a hora que você for colocar o cursor. E aí você vai colocar o forro aqui em cima dele, vai trocar o calcador pelo calcador de zíper, tá? E aí você pode alfinetar, se você quiser. Se você não quiser, tiver um pouco mais de prática, não precisa alfinetar. E aí, então, a gente vai passar essa costura. Aqui não vai precisar do retrocesso, porque a hora que você for fechar a peça aqui, então você já vai passar uma outra costura aqui e já vai cortar essa sobra. Então, não tem a necessidade de começar com o retrocesso, tá? Mas se você quiser colocar, fique à vontade também. Então, aqui eu só vou acertar a peça. E aí, vou passar a costura e a gente já volta. Então, você vai passar a costura, sua peça vai ficar assim. E agora, porque a hora que você virar, vai ficar desse jeito aqui. Os dentinhos vão ficar olhando pra cima, tá? Vamos falar assim. Aí, desse outro lado aqui, você vai fazer a mesma coisa. Vai pegar a outra parte do zíper, vai virar ela aqui porque os dentes vão ficar pra baixo e vai posicionar ela, sendo que os dentes vão ficar sempre pra cá, tá? E aí vai posicionar também, vai colocar o forro por cima dela. Se quiser alfinetar, você pode alfinetar, se não quiser também não tem problema. E aí a gente vai passar essa costura aqui também pra fechar a peça, tá? Então pronto. Agora a gente vai desvirar a peça, tá? E aí, gente, nós vamos rebater. Nós vamos rebater essa costura aqui, ó, do zíper, dos dois lados. Para que isso aconteça, eu gosto de trocar de novo o calcador pelo calcador comum, porque eu acho que na hora que eu vou rebater a costura com esse calcador, ela fica mais certinha, por isso eu sempre troco, tá? Então, posiciono e aí passo essa costura também. Então, a gente rebate essa costura aqui nos dois zíperes para dar um acabamento melhor e mais profissional na sua peça, tá? E aí, feito isso, agora a gente vai colocar o cursor no zíper. Se você tem dificuldade de fazer isso, aqui no canal tem um vídeo onde eu explico como você pode fazer para colocar o cursor no zíper de uma forma mais prática, que é a forma que eu uso. Lembrando que as pontinhas do zíper tem que ficar do mesmo tamanho, para a sua peça não ficar torta. Depois que você colocar, você vê aqui se a parte do tecido tá do mesmo tamanho, porque se não tiver, aí a peça está torta. Bom, pessoal, então, rebatida a costura, agora a gente vai colocar o zíper aqui até o meio mais ou menos, vai desvirar o forro, passar a peça toda para o avesso, pra gente finalizar a peça, tá? Ela vai ficar assim. Na hora que você for passar a costura aqui, então lembra sempre que o seu zíper, na hora que a pessoa, se a sua cliente for abrir a necessaire, o zíper tem que ficar assim. Tem que ficar assim. Para ele ficar assim, você precisa passar a costura com ele dobrado pra cá, pro forro. Pra hora que for abrir a peça, abrir a necessaire, ficar certinho, tá?
E aí, antes de passar essa costura para fechar, então a gente vai pegar aquele tecidinho que eu falei pra gente cortar, para fazer o puxadorzinho aqui do lado. Então eu vou dobrar ele assim, vou passar uma costura aqui nessa pontinha, depois eu vou desvirar, e a hora que eu desvirar, então eu vou colocar ele dobradinho aqui do lado. Então a nossa alcinha tá pronta. Agora eu dobro a alcinha, e aí eu vou colocar essa alcinha aqui na necessaire, não no forro, tá? Do lado, eu gosto de colocar sempre do lado que o zíper fecha, tá? Então, como que eu sei qual que é o lado que ele fecha? Se eu virar a necessaire aqui, a hora que ela estiver prontinha, e aí eu for fechar, então ele vai fechar aqui. Aí, essa alcinha, então, né, que é o puxadorzinho, eu vou colocar aqui, tá? Como se fosse do estojinho. Então, eu vou abrir aqui de novo, vou colocar ela toda do avesso. Vou pegar a alcinha e vou colocar a alcinha bem aqui do ladinho, tá? Vou posicionar ela aqui pra dentro, porque se eu colocar ela aqui pra fora, então a hora que eu fechar a peça, ela vai ficar embutida, ela não vai ser funcional. Então eu vou colocar ela aqui assim. Você conta 2 centímetros ou 1,5 centímetros e posiciona o puxadorzinho para a hora que você passar a costura. Aí você vai passar a costura em cima dele, com o alfinetinho bem pra cá, pra hora que eu passar a costura não passar em cima do alfinete, tá? Aí tá prendido. Então agora eu vou passar essa costura pra fechar essa lateral, depois eu vou passar a costura pra fechar a outra lateral e vou deixar o espaço pra desvirar a peça, tá? Então, meninas, eu já passei a costura aqui em toda a lateral, passei a costura aqui na outra lateral também, deixei o espaço pra gente desvirar, tá? E desse jeito aqui que ela está, você pode ter 2 tipos de necessaire. Uma delas é uma necessaire mais simples, que não vai dar aquela profundidade, então você vai só desvirar a sua peça e acertar aqui os cantinhos, né? Pra você ver que também já tá um modelo de necessaire pronto. Se você quiser parar por aqui, tudo bem, já tá prontinho. E pra você poder vender, tá? Aí ela vai ficar assim, ó, bem retinha, bem quadradinha, tá? E aí é só você depois passar a costura pra fechar aqui na lateral, onde ficou o espacinho aberto, você vira pra dentro aqui e passa uma costura que finalizou, tá? Então esse é um modelo. O outro modelo, que é um modelo que tem mais demanda, né? É o modelo com profundidade. E como que a gente vai dar essa profundidade? Com a caixinha de leite. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Então, eu vou medir 3 centímetros de cada lado. Agora, você vai abrir a sua peça de forma que a costura aqui tem que encontrar de um lado e do outro, e você vai passar uma costura aqui. Para passar essa costura, você sempre dá o retrocesso. Do outro lado também, o pontinho tem que encontrar. E aí você vai fazer a mesma coisa, vai passar a costurinha. Feito isso, agora você vai cortar o excesso aqui. Vai cortar também aqui do outro lado. Vai cortar as sobras de linha.
dos dois lados. Se quiser, pode passar uma costura zigue-zague ou uma outra costura reta bem aqui do ladinho para reforçar mais, porque a gente nunca sabe se a cliente vai colocar muita coisa que vai pesar no nécessaire. Corta o excesso de costura dos dois lados, excesso de linha dos dois lados, tá? E agora você vai desvirar a sua peça. Ó, a gente vai acertar os cantinhos aqui bem direitinho. Como a gente fez a caixinha de leite, então vai dar profundidade no nécessaire. E aí ela já vai ficar assim, tá vendo? Com profundidade, então fica mais bonita, ela tem mais demanda. E aí vai ficar uma nécessaire bem fofa desse jeito aqui, tá? Agora, a gente, para finalizar, vamos pegar o forro na aberturinha que ficou. E aí, a gente vai, então, dobrar esse tecidinho aqui, tá? O tecidinho do forro. Vai dobrar ele aqui assim. E aí, vai passar a costura finalizando. Então, aqui, gente, a nossa nécessaire tá prontinha. Ela ficou nesse formatinho aqui, toda bonitinha, toda delicada. Tenho certeza que a cliente vai adorar, tá? E aí, por dentro, olha só como que ficou. O forro embutido, sem nenhuma costura aparente. Então, você vê aqui que ficou bem feitinho, bem acabado. O zíper também ficou muito legal. E ainda tem esse puxador que eu sempre gosto de colocar, onde o zíper, né, onde eu fecho a nécessaire. Porque na hora de abrir a nécessaire, a pessoa pode segurar aqui e fica mais fácil para ela abrir, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam dos vídeos que eu faço, se inscrevam no canal para ajudar ainda mais a divulgar. Vocês podem fazer, podem copiar. Só coloquem depois para que eu veja as peças que vocês estão fazendo. Me marquem lá para eu poder ver, tá? Eu vou gostar muito de saber que eu tenho conseguido ajudar a você também, que está começando agora e que tem muita coisa aí pela frente, tá ok? Até mais, um grande beijo!